Então Samuel disse ao povo: não tenham medo, vocês de fato cometeram todo este mal. No entanto, não se desviem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem, pois vocês estariam seguindo coisas vãs, que nada aproveitam e que não os podem livrar, porque são vaidade. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Vejam que coisas grandiosas Ele fez por vocês. Amém? Feche seus olhos. Pai, fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Nós precisamos e dependemos do Teu Espírito Santo. Ensina-nos através da Tua palavra, Senhor. Renova-nos através da Tua palavra, Senhor. Vem através da Tua palavra, Senhor, dirigir-nos, dar-nos, Senhor, uma direção, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Primeira coisa que nós vamos falar aqui nesta noite é que Deus te escolheu. Se você olhar o verso 22, a parte B, porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. Deus te escolheu. Amém. Você é um escolhido de Deus. Amém. E é por isso que você está aqui nessa noite, porque Deus trouxe você para dizer que você é um escolhido de Deus. Amém. Amém? Aí você vai olhar para mim e vai dizer: pastor, quer dizer que Deus tem prediletos, preferidos, por isso Ele escolheu alguns e não escolheu outros? Não, meu filho, não é isso, tá? Eu sempre falo para vocês, vamos ver Mateus 22:14. Mateus 22:14 diz assim: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu sempre tenho ensinado a vocês, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Porque Deus estende um chamado largo, um chamado profundo, e aqueles que respondem ao chamado são os escolhidos. A escolha depende da tua resposta ao chamado de Deus. A Bíblia diz que Deus quer que todos alcancem a salvação. Então Deus faz um longo e um extenso chamado. Alguns respondem, outros não. Você conhece gente que não dá bola para Deus, que você fala de Deus para ele, você fala de Jesus para ele, ele não está nem aí, ele não quer nem saber. Você conhece gente assim? Então, esses são chamados, mas eles não são escolhidos. Por quê? Porque eles não fazem a escolha de aceitar o chamado de Deus. Então você que está aqui, você foi chamado e você foi escolhido, porque você respondeu ao chamado de Deus. Devemos estender um chamado amplo e investir naqueles que respondem. Então a gente faz um chamado, né? A gente faz o que Deus fez, nós fazemos um chamado, nós convidamos as pessoas para vir à igreja, nós convidamos as pessoas para lerem a Bíblia, nós convidamos as pessoas para estarem perto do Senhor. Alguns aceitam, outros não. Aqueles que aceitam, nós vamos investir neles. Nós vamos investir neles o nosso tempo, a nossa amizade, o nosso carinho, o nosso cuidado, a nossa oração, a nossa intercessão. Então, quando alguém responde ao chamado de Deus, você vai investir naquela pessoa. Então, tem gente que você chama e ele não vem. Então, nós somos escolhidos pelo Senhor. Por quê? Porque respondemos ao chamado que Ele nos fez. Amém? Amém. Dias há tempos atrás, faz um mês mais ou menos, né? Um mês e pouquinho, nós estávamos aqui numa noite de batismo. E nós tínhamos uma pessoa que ia se batizar. E nós, depois que ele se batizou, a gente fez um chamado. Quem aceita, né? Quem quer ser batizado? Às vezes ele aceitou, né? Saiu de lá com a roupa que estava frio, e ela não se preocupou com isso. Ela veio, entrou na água, foi batizada, respondeu ao chamado e tem caminhado com o Senhor. Então Deus nos chama. Então tenha certeza de uma coisa: você foi escolhido por Deus. Mas aí por que eu estou pregando isso essa noite? Por um motivo muito especial que Deus colocou no meu coração e que às vezes passa por meu coração também. Pela minha mente, essa dúvida passa às vezes. Eu já falei com a Marley, que me ouve em casa, né? Que é o meu ouvido lá em casa para ela. Eu abro o coração, eu chorando um dia, eu falei: Marley, às vezes eu falo para Deus: Deus, o Senhor se enganou.
O Senhor me chamou, Senhor, mas o Senhor se enganou. Eu sou uma pessoa muito complicada, eu sou uma pessoa muito difícil, Senhor. Eu sei, eu tenho muitas falhas, eu tenho muitos erros, Senhor. O Senhor se enganou. Eu não fui chamado, Senhor, pelo Senhor. Deus fala, não, eu te chamei sim, filho. Eu sei dos seus erros, eu sei das suas falhas, mas eu te chamei. Amém? Nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Você não é perfeito. Veja o verso 20. O verso 20 diz assim: então Samuel disse ao povo: não tenham medo. Vocês de fato cometeram todo este mal. No entanto, não se desviem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Ou seja, você comete erros, você comete falhas, você erra, você pisa na bola, você pisa no tomate, mas não deixe de servir ao Senhor por isso. Infelizmente, eu conheço algumas pessoas que se afastam do Senhor porque ficam sendo muito duras consigo mesmo e achando que são falhas e que não podem estar na igreja, que não podem tomar ceia, que não podem trabalhar para o Senhor porque é pecador, porque é falho. Meu querido, se a gente for esperar alguém perfeito, que não tenha falha, que não cometa pecado para trabalhar na igreja, não vamos achar ninguém vai trabalhar na igreja. O que Deus quer de nós é um coração sincero, que você seja sincero diante de Deus, e daí você pede perdão pelos seus erros, você procura acertar, e é isso que eu faço. Eu peço perdão pelos meus erros, eu falo: Senhor, me ajuda, corrige, Senhor, os meus caminhos, e vamos em frente, não vamos desistir, não vamos parar, não vamos deixar de servir ao Senhor. Está bem claro aqui, não tenham medo. Vocês de fato cometeram todo este mal. No entanto, não se desviem de servir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Então, meu filho, o que eu quero dizer para você nessa noite é que você é povo de Deus. Aí você vai dizer para mim: mas eu sou falho. Amém, você é falho. E sabe por que às vezes Deus deixou falhas no nosso coração? Sabe por que Deus deixa falhas no nosso comportamento? Para que nós não sejamos orgulhosos, para que nós não nos achemos melhor do que os outros, para que nós exerçamos em relação ao outro misericórdia. Porque se nós fôssemos todos perfeitos, quem é o ser perfeito da Bíblia? Quem é o único ser chamado de perfeito na Bíblia? Além do Senhor Jesus, é lógico. Quem é a outra criatura na Bíblia chamada de perfeito? O diabo, Satanás. A Bíblia fala assim: perfeito eras em teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. A perfeição é terrível, porque você se torna alguém orgulhoso. Você começa a achar que você é melhor que os outros. E esse camarada especial achou que ele tinha que tomar o lugar de Deus, que ele era melhor do que Deus. Então ele foi lançado à terra, junto com um terço dos anjos, diz a Bíblia. Então você não é perfeito, mas Deus escolheu. E Deus não te abandona, Deus não te deixa. Amém? Nós somos o povo de Deus escolhido por Ele. Ele não nos abandona. Somos e não deixaremos de ser o povo de Deus. Amém? Amém. Basta que você creia nisso, que você persevere, que você não desista. E veja que interessante, né? Ele fala assim, o versículo 22, pois o Senhor não abandonará o seu povo, porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. Então Deus não te abandona, meu querido. Eu sei que muitas vezes pode parecer que você se sinta abandonado, mas você jamais será abandonado por Deus. As pessoas podem te abandonar, teu pai e tua mãe podem te abandonar, os amigos podem te abandonar, mas Deus jamais vai te abandonar. Amém? O amor de Deus é eterno, imutável. O amor de Deus é incondicional, não depende de nossas ações. Então o amor de Deus por você, que Deus tem por você, não depende do que você faz ou do que você deixa de fazer. Deus decidiu que Ele ia te amar do jeito que você é, sem condições. O amor de Deus por você é incondicional, não tem condições. E Ele te ama. E Ele não vai te amar mais do que Ele ama. E Ele não vai te amar menos do que Ele ama. Por conta das suas atitudes. As suas atitudes não vão mudar o amor de Deus por você. Amém? Amém? Amém. Alguém crê nisso? Amém. Amém. Se Ele nos abandonasse, significaria que Ele errou ao nos escolher. E Deus não erra.
Tinha um pastor meu que falava sobre a palavra, ele falava assim, a inerrante palavra de Deus. Nosso Deus é inerrante, nosso Deus não erra. Então, se Deus te abandonasse, significaria que Ele errou ao te escolher. E Deus não erra. Então, saiba que Deus te escolheu. Você é escolhido por Deus. Toma cuidado, meu querido. Eu gosto muito de um versículo que fala assim: reconheça Deus em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Toma cuidado, meu querido. Quando você começa a olhar muito para o seu pecado, quando você começa a olhar muito para os seus erros, quando você começa a olhar muito para as suas falhas, você não está reconhecendo Deus em todos os seus caminhos. Reconheça Deus em todos os seus caminhos. A Raquel foi muito feliz no testemunho dela, porque vai me ajudar nesse ponto. O filho foi atropelado por uma moto, foi parar no hospital, e ela disse que foi melhor que ele fosse atropelado. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida e a gente fica achando que é ruim, porque nós olhamos com os olhos humanos. E se nós olhássemos com os olhos da fé, nós entenderíamos que Deus às vezes vai fazer isso conosco. Melhor um filho atropelado do que um filho morto nas drogas, no mundo do crime. Então Deus, Ele faz aquilo que é preciso ser feito por nós. Na quinta-feira teve uma menina aqui, e eu não falei do testemunho dela, devia ter falado na frente de vocês, na frente dela, né? Aconteceu uma coisa com ela, ela era drogadita, ela era viciada em drogas. Sabe o que aconteceu com ela? Ela foi devendo com um traficante, o traficante quase matou ela, tanto que bateu nela. E aquilo mudou a vida dela, sabe por quê? Porque ela entendeu que ela tinha que mudar de vida, senão ela ia morrer. E quando eu conversei com a mãe dela, com o enteado dela, né? A gente conversou e nós ouvimos exatamente isso. Ouvimos exatamente isso. Pastor, foi melhor isso que aconteceu com ela. Ela está toda quebrada, coitadinha. Mas agora ela levou um susto. E ela decidiu que ela precisa mudar de vida, que ela tem que largar essa vida. Então, às vezes, isso tem que acontecer conosco. Você tem que levar um susto. Você tem que levar um susto grande de Deus para que você acorde. Desperta do que dorme, diz a Bíblia. Às vezes nós estamos dormindo, levando as coisas na brincadeira. Precisamos levar as coisas de Deus a sério. Deus está te chamando. Aceite o chamado de Deus e reconheça Deus em todos os seus caminhos, por mais que por vezes esses caminhos sejam difíceis, sejam caminhos de dificuldade, de problemas, de lutas, de humilhação e etc. Mas Deus está no controle, porque Ele te chamou, amém? Amém. Pense em todas as bênçãos que Deus já te deu, tantos benefícios que Ele fez por nós. Será que agora, depois de... Quem já recebeu benefícios do Senhor, levante a mão. Quem já foi abençoado por Deus? Amém. Amém? Será que depois de ter te abençoado, Deus ia te abandonar? Não. Deus ia parar de te abençoar? Deus ia se arrepender das bênçãos que Ele te deu? Não, jamais. Jamais. Então Deus continua ao seu lado e Deus continua te abençoando. Amém? Ele não fez tais maravilhas para nós para depois simplesmente nos abandonar e nos esquecer. De jeito nenhum. Nem? Acaso Ele poderia abandonar aqueles por quem derramou seu próprio sangue? Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário por mim e por você. Será que alguém tão precioso a ponto de ter o preço pago através do sangue de Jesus seria abandonado pelo Senhor? Então Deus não te abandona, meu querido. Deus está com você, Deus caminha com você. E para ficar bem claro aqui, sabe, às vezes eu tenho essas crises mesmo, porque a gente tem crise mesmo, né? Você tem umas crises às vezes, de achar. Eu lembro que uma vez a Marlene brincou comigo, né? Faz tempo isso já, né, Marlene? Faz uns 15 anos. Um dia a Marlene brincou comigo e falou assim: vamos fazer umas caminhadas para a gente emagrecer? Eu falei: Marlene, eu não quero nem viver, que dirá emagrecer. Eu estou querendo morrer, ir embora desse mundo. Você quer que eu vá caminhar para emagrecer? Mas olha, isso assim são momentos que a gente, como eu falei, isso eu falo para a Marlene, que a carne da minha carne, segundo a Bíblia, né? Momentos que isso passa
conosco. E eu falo para você entender que nós somos seres humanos. E isso pode passar pela nossa mente. Mas imediatamente depois o Senhor vem e dá uma palavra e confirma no nosso coração que Ele está conosco, que Ele nos escolheu, que Ele tem um projeto e um plano para nós e que Ele não vai nos abandonar. Amém? Deus não vai te abandonar, meu filho. Você está passando por uma fase difícil? Vai em frente e persevera. Deus está do seu lado e vai te abençoar. Amém? Quinta-feira eu não entendi direito o que o Ezequiel queria fazer. Ele queria correr na igreja, né? Porque ele teve um tempo que ele não conseguia andar na lua. Vinha de bengalinha para a igreja. E daí quinta-feira ele queria correr para mostrar que Deus curou a vida dele. Amém? E assim é. Deus não nos abandona, Deus não nos deixa. Amém? Jesus não morreu em vão. Tenha certeza disso. Paulo fala, né? Que o sacrifício de Jesus para comigo não seja em vão. Pelo menos no que diz respeito a mim. Eu vou trabalhar para o Senhor. Eu vou trabalhar pelo reino de Deus. Eu vou caminhar em prol do reino de Deus. Eu não vou desistir. O meu grande sonho, você sabe qual é? Já estou quase chegando lá, né? Meu grande sonho é ter o cabelo branquinho. Está já de uma certa idade, né? E continuar pregando a palavra do Senhor. Continuar ensinando a palavra do Senhor. Continuar dando aula de escola bíblica. Não importa a minha idade, mas eu quero fazer isso até o fim da minha vida. Amém? Esse é um sonho, um desejo do meu coração. Não parar de pregar a palavra enquanto eu viver. Posso me aposentar de tudo, menos da Bíblia, menos do reino de Deus, menos da palavra do Senhor, menos do meu ministério. Que Deus possa me abençoar. Uma vez que Ele me chamou, eu vou seguir firme nesse chamado. Amém? Assim como Ele teve alegria em nos escolher e nos salvar, Ele tem alegria em nos abençoar. Isso é uma outra coisa que a gente não entende às vezes. Deus tem alegria porque você respondeu ao chamado, mas Deus também tem alegria quando Ele te abençoa. Deus se alegra em te abençoar. Deus se alegra em derramar a bênção sobre a sua vida. Amém? E para a gente encerrar, João 13:1. Eu vou pedir para o Felipe colocar ali João 13:1. Eu gosto muito desse texto. Podia ser esse o texto que eu tivesse falado na quinta-feira, né? Eu gosto muito desse texto. Está aí já? Quem que lê para mim bem alto? Voz de trovão. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. O amor de Jesus não muda. Quando ele ama os seus, Ele ama até o fim. Deus te ama até o fim. Deus te ama até o fim. Jesus não muda o amor dele por você. Você é amado de Deus. Pastor, por que o senhor está falando isso hoje? Porque eu entendo ainda que a gente ainda precisa tomar posse disso, de que nós somos filhos de Deus, de que nós não somos pessoas abandonadas à própria sorte, que nós temos um Deus que caminha conosco, que nos abençoa, que nos protege, que cuida de nós. Temos que ter essa consciência. Quando nós não temos essa consciência, a gente fica se achando coitadinho, 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 pobrezinho, coitadinho de mim. E a gente começa a pôr a culpa dos nossos problemas nas pessoas. Eu tenho esse problema por culpa de alguém, por culpa do meu patrão, por culpa da minha esposa, por culpa do meu marido, por culpa do meu pai, por culpa da minha mãe, por culpa dos meus filhos. Não, meu filho, tudo que acontece com você é culpa sua, seja por bem ou por mal. É tudo resultado das suas atitudes, das suas escolhas. Mas você tem que entender que Deus está com você. E quando você escolhe Deus, você escolhe o melhor.
e Deus vai te abençoar. Quando você escolhe o caminho de Deus para você, quando você escolhe o propósito de Deus para você, você escolhe o melhor. Deus tem o melhor para você. Não é aquilo que você quer, não é aquilo que você queria, mas é aquilo que Deus quer. Eu tinha um sonho, eu fui representante comercial durante 12 anos, e vou falar do Felipe aqui agora. Ele está lá escondidinho mesmo, nem vejo se ele está de cara feia do meu lado, né? E o meu sonho era o quê? Na época o Felipe era novinho ainda, tinha uns 17, 16, 17 anos. Eu pensei, vou começar a levar o Felipe comigo nas visitas aos clientes, né? E ele vai ficar no meu lugar, ele vai tocar isso aqui depois, né? No meu lugar. Ele vai ser o meu sucessor aqui, né? E não deu certo, né? Não deu certo e nós seguimos caminhos diferentes. Ele foi escolher o caminho da arte, né? E daí o dia que ele falou que ele ia fazer escola de circo, né? Nós falamos, meu Deus, Marley, esse menino nunca vai ganhar dinheiro para sustentar, né? Nós vamos ter que sustentar ele o resto da vida. Ele vai trabalhar em circo, gente que trabalha em circo não ganha dinheiro. E Deus abençoou ele financeiramente de uma maneira tremenda. E ele ganhou e ganha dinheiro fazendo isso, ele e a Ju, né? A Ju também fez escola de circo. Eles deram testemunho no último culto de missões, né? Deus abençoou ele de maneira tremenda nessa área e eles ganham dinheiro fazendo isso. Fazendo o que gostam, fazendo aquilo que Deus direcionou para eles fazerem, e não aquilo que eu queria que eles fizessem. Então muitas vezes nós temos que abrir mão da nossa própria vontade e deixar Deus agir na nossa vida. Amém? Amém. E o que Deus tem para nós é o melhor. Amém. O que Deus tem para nós é o melhor. Tenha certeza disso. Amém? Foi fácil, Felipe? Não foi, né? Passou uns perrengues, né? Teve que ir lá para o Rio, fazer a Escola Nacional de Circo, vários anos estudando, trabalhando, e se mantendo lá, pagando aluguel e tudo. Mas de repente Deus começou a abençoar, e eles voltaram para cá bem financeiramente, a ponto de desmontar a nossa casa e fazer outra, né, Marlene? Desmontaram a casa inteira, quebraram até as paredes, né? E fizeram uma outra casa com o dinheiro que eles conseguiram guardar enquanto estavam trabalhando com arte. E eu achava que isso não tinha como ganhar dinheiro com isso, né? Mas Deus está conosco, meu querido. Nada é impossível. E durante 12 anos eu fui representante comercial. E eu começava o mês do zero. E eu falava, Deus, quanto é que vai ser meu salário esse mês, né? Começava o mês zerado. Né, Larissa? Sem nenhum pedido. E daí durante o mês Deus ia abençoando. Quando chegava o fim do mês, estava lá a bênção, a gente recebia um bom dinheiro, de comissões, etc. E um testemunho para encerrar, um testemunho para você. Quando a minha mãe faleceu no mês de julho, no dia 19 de julho, né, Fábio? Minha mãe faleceu no dia 19 de julho de 2007, isso. E eu tinha uma dívida com a minha mãe, eu devia um dinheiro para minha mãe, eu devia acho que uns R$6.000 para minha mãe. E daí veio o mês de junho, né? Minha mãe vai falecer no mês de julho. Aí veio o mês de junho e as minhas vendas foram excelentes, maravilhosas, fantásticas. A empresa Raco lançou um perfume chamado Emoções, do Roberto Carlos, né? E eles produziram 1 milhão de embalagens. E eu vendi 1 milhão de embalagens para Raco. Uma parte da embalagem, né? Eu vendia especificamente a tampa da embalagem. E eu ganhei uma grana muito boa naquele mês. O dobro do que eu devia para minha mãe. Mais do que o dobro. E eu lembro que nós estávamos lá em Belo Horizonte visitando o Felipe. E eu pude fazer a transferência do valor integral para minha mãe que eu devia para ela. E paguei a minha mãe. No comecinho do mês. No dia 19 daquele mês a minha mãe veio a falecer. E eu fiquei muito feliz. Porque eu pude honrar o que eu tinha de compromisso com a minha mãe antes que ela morresse, antes que ela partisse, né?
Eu lembro que eu fiz a transferência para ele, nós estávamos lá em Belo Horizonte. Não tinha como fazer transferência não tinha esse negócio de aplicativo, de celular, nada, né? Eu fui lá no banco, transferi o valor para ela, mandei para ela um e-mail dizendo que eu tinha feito depósito para ela. E alguns dias depois minha mãe veio a falecer. Mas Deus é tremendo, meu querido. Deus não falha conosco. Amém? Então confia no Senhor. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que trabalha dessa forma, ou seja, começa o mês zerado. Quem tem salário, tem salário. Amém? Glória a Deus por isso. Que Deus te abençoe, que você ganhe cada dia mais. Que teu patrão te dê aumento. Amém? Sem você pedir. E quem trabalha com vendas, que Deus multiplique as suas vendas em nome de Jesus. Porque Deus é o nosso Pai. Amém? Fabiana vai vir aqui fazer uma parte importante. Eu quero que você aplaude ao Senhor. Que é a palavra dele, que é verdadeira, que é digna de toda